Yara, Maurília, todos os associados aí da Noreg Pernambuco, muito obrigado pela confiança e por estarem presentes, né, professora Deise, Com nessa certeza. nossa segunda aula desse projeto que nós iniciamos já há uma semana. Já temos uma aula hoje, uma aula amanhã também sobre imposto de renda, viu? Olha, eu estava justamente hoje fazendo aqui o imposto de renda e tem muita coisa nova, muita coisa que mudou, então não percam amanhã aí a nossa aula com um contador especialista em imposto de renda para cartórios. Então, se está com alguma dúvida, eu mesmo estou com um monte de dúvidas, eu vou guardar essas dúvidas aqui para amanhã, mas aproveitar também para convidar todos os associados, né, que estiverem dispostos, aqui o nosso vice-presidente, né, doutor Jossi, obrigado pela presença, Jossi. Todas as pessoas que também, né, os associados, tiverem interesse em ministrar aulas, né, professora Daisy, que mandassem aí para Daisy, para Ana, que vai fazer uma aula na próxima semana também sobre gestão de cartórios e liderança, um tema muito importante. E nós vamos seguir aí, então, com esse nosso projeto, né, de cartórios na prática. A partir da próxima semana vai ter uma super novidade. Nós já vamos ter uma plataforma específica para a Noreg Pernambuco. Então a gente não vai disponibilizar as aulas mais no canal aberto do YouTube. A gente vai ter uma plataforma que a gente vai conseguir gerenciar todas as aulas. Então a gente vai gerenciar as aulas da parte de notas, de registro de imóveis, de gestão, e aí vamos conseguir organizar todas as nossas aulas aí desse nosso projeto, da Anoreg Pernambuco, esse projeto maravilhoso. E eu já deixo vocês aí com a professora Deise. Eu não posso ficar até o final, eu tenho hoje, né, um curso de prova oral, inclusive, para o nosso concurso aqui de Pernambuco, mas desejo aí uma excelente aula, professora Deise. Obrigado, Josi, obrigado a todos os associados aí da Anoreg Pernambuco. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Obrigada, André, pelo convite. Tá, veja, eu não sou, não entendo de administração, a gente vai entendendo no dia a dia, mas a minha área é mais a área técnica, né? A área de expor aquilo que eu faço. E eu estava hoje fazendo um desafio, né? Eu chamei alguns colaboradores meus e disse assim: olha, eu tenho meia hora para falar de testamento. Tá, e aí, porque a gente tem um tempo muito curto, até porque depois daqui eu ainda dou aula na pós-graduação, né? Então, a gente consegue aqui falar rapidamente, né? Sobre aquilo que eu considero importante para o testamento. Eu estava analisando o nosso Código Civil sobre o testamento e verifiquei que sobre sucessão testamentária nós temos 133 artigos no Código Civil, né? Então, o testamento, ele é muito mais do que aqueles dois ou três artigos que falam do testamento público no nosso código, porque nós temos a parte de disposições testamentárias, de colação, de redução das disposições testamentárias. Então, a gente tem realmente muito assunto, né, sobre testamento. E eu vou trazer aqui para vocês aquilo que eu considero relevante para a gente saber, tá? Assim, o que eu considero muito mais do que ensinar vocês a elaborar um testamento público, a gente precisa ter cuidado quando vai conversar com o testador. A gente precisa conversar com o testador para que a gente consiga entender o que é que o testador quer. Porque a gente precisa representar no documento a vontade do testador de maneira mais fiel possível, tá? Então, o nosso papel é representar a vontade do testador e, claro, que a gente precisa esclarecer algumas coisas, a gente precisa informar algumas coisas para o testador. Então, muito mais do que a gente elaborar tecnicamente um testamento, que é importante, a gente precisa observar as formalidades do testamento, sim, mas a gente precisa também entender o que é que o testador quer, o que é que o testador deseja. E aí eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu trouxe de interessante, né, que eu acho que é importante a gente saber, para que evitem também nulidades testamentárias, alguma cláusula ser considerada nula, tá? Então vamos aqui. Opa, cadê? Vamos lá. Gente, eu coloquei aqui como mote na nossa aula testamento, o que não pode faltar e o que você precisa saber, tá? E aí, claro que a gente precisa ser, é, o objetivo aqui, a gente precisa ser breve, né? Até porque não temos muito tempo. Então, vamos lá. O testamento é um dos pouquíssimos atos notariais em que a gente não pode fazer nem por representação, nem por assistência e que o testador não pode ser representado por procuração.
Então, não existe nenhuma possibilidade de alguém apresentar uma procuração para que represente alguém na qualidade de testador em um testamento. Então, não pode. Então, é um ato personalíssimo do testador e não cabe representação, não cabe assistência e não pode o testador ser representado por procuração, tá? A gente também não pode colocar no testamento nenhuma cláusula dizendo que ele é irrevogável. Tá? O próprio Código Civil diz que o testamento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, claro, qualquer cláusula que diga que o testamento ele é irrevogável, essa cláusula é considerada como não lida, tá? Outro ponto, maior de 16 anos pode testar. Tanto o Código Civil ele traz a possibilidade de que o maior de 16 anos ele pode sim fazer testamento. Pessoal, e uma coisa que é importante vocês lembrarem é que a incapacidade ela não se presume, tá? Eu não tenho como presumir que aquela pessoa é incapaz, tá? Existem vários julgados, né? Se vocês depois tiverem a curiosidade em fazer um estudo mais aprofundado sobre testamento, vocês vão perceber que não que todas as decisões elas caminham no sentido de que a gente precisa provar que aquele testador não tinha capacidade de realizar o testamento naquele momento, tá? E aí cabe às pessoas que eventualmente foram prejudicadas comprovar que naquele momento o testador não era capaz, tá? E a incapacidade ela não se presume. E a idade avançada por si só não impede a realização do testamento. Então, essas dicas aí vocês precisam saber e entender no primeiro momento. Outro ponto, eu botei aqui investigação, né? A investigação é a gente saber o que é que o testador quer. A gente precisa conversar com ele, com o testador, para entender o que é que ele deseja. Eu tenho que saber se ele tem herdeiros necessários, se ele é casado, se ele vive em união estável, se tem bens comuns ou se tem bens particulares, qual é o regime de bens, e tudo isso vai, claro, repercutir no nosso testamento, tá? Eu preciso também explicar para o testador o que acontece caso o beneficiário não exista por ocasião da abertura da sucessão. Eu posso sugerir ali ao testador que ele indique um substituto testamentário, tá? Então, eu posso dizer, ó, o senhor está aqui beneficiando a sua neta. Mas vamos imaginar que quando o senhor morrer, a sua neta não exista por algum motivo. Existe alguma possibilidade de você substituir essa pessoa? Ou, né, se sua neta vier a falecer, você quer indicar alguém para substituir essa pessoa? Então, a gente pode também sugerir e indicar que tem a possibilidade de é, que existe a substituição testamentária, tá? E a gente também precisa explicar para o testador o que é legítima. Então, muitas vezes o que o testador quer é quero fazer um testamento para deixar o imóvel, para deixar os meus bens para meus dois filhos, tá? Então, às vezes, muitas vezes não tem sentido você fazer o testamento se esses dois filhos são seus únicos herdeiros, tá? E se os bens que ele adquiriu, por exemplo, foram bens comuns e que não tem e que a viúva aí não terá a qualidade de herdeira, tá? Então a gente precisa ver aí também se tem sentido se fazer o testamento, porque muitas vezes a gente percebe que não tem sentido o testador fazer aquele testamento. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Olha, qualquer dúvida vocês podem intervir e perguntar, tá certo? Então a etapa inicial para mim, uma etapa extremamente importante é você conversar com o testador e esclarecer bem a ele tudo o que pode acontecer dentro de um testamento, tá? Algumas formalidades. O testamento público, ele deve retratar o mais fiel possível a vontade do testador. Então, eu preciso pegar o testamento e escrevê-lo bem, com clareza, para que seja representada de maneira mais fiel à vontade do testador. Tem uma, certo? O testamento ele precisa ser em voz alta, pessoal. Ser lido em voz alta, na presença do testador e das duas testemunhas. Importante também é que o testamento público só pode ser escrito em língua portuguesa. Tá? O testamento cerrado pode ser em língua estrangeira, o testamento particular pode ser em língua estrangeira, mas o público só pode ser em língua portuguesa. Tá? Gente, não esqueçam de assinar, tá certo? No cartório que eu estive como interventora, que foi extinto e que eu absorvi o acervo. Tem vários testamentos que não têm
a assinatura do tabelião, tá? E aí realmente fica complicado, né, a gente fazer qualquer coisa num testamento que não tem assinatura do tabelião, tá? As testemunhas não podem ser parentes do testador e nem dos beneficiários, tá certo? E aí, gente, cabe a gente solicitar ou não o laudo médico, tá? O Código de Normas anterior, o Código de Normas de Pernambuco anterior, ele dizia que ficava a critério do tabelião a exigência de um laudo médico. No Código de Normas atual, não tem essa previsão. Então, não fala nada em relação ao laudo médico, mas aí fica ao nosso critério solicitar esse laudo ou não, tá? Então, é, sempre que possível, eu solicito o laudo. Sempre que eu tenho alguma dúvida sobre a capacidade, ou quando é uma pessoa extremamente idosa, semana passada eu fiz um testamento de que o senhor tinha 104 anos, né? Então, ele estava completamente lúcido, mais lúcido do que eu em alguns momentos, mas o advogado que assistiu esse testador, ele preferiu levar o laudo médico, tá? Mas o laudo médico, ele não é obrigatório e fica a nosso critério a solicitação dele ou não, certo? Gente, nas disposições testamentárias, tá? O Código Civil, ele trata ali de uma seção sobre as disposições testamentárias, o que é que a gente precisa colocar no testamento, tá? Então, a gente pode nomear herdeiros ou legatários, a gente vai interpretar a cláusula testamentária que assegure observância à vontade do testador. O herdeiro ou o legatário, eles precisam estar identificados, tá? Havendo erro na designação da pessoa do herdeiro ou do legatário, anula a disposição, tá? A não ser que a gente consiga identificar por outros meios aquela pessoa, mas a regra geral é que o herdeiro e o legatário eles precisam estar identificados. Tá? E havendo erro na designação da pessoa do herdeiro ou legatário, vai anular a disposição. Tá? E se não tem no testamento a disposição do quinhão de cada herdeiro, presume-se que a fração é distribuída igualmente. Tá? E aí, gente, é livre a disposição testamentária, claro, daquilo que compõe a parte disponível, mas é importante vocês saberem o seguinte: eu posso nomear um herdeiro ou um conjunto de herdeiros, tá? Eu posso dizer que para aquele bem, para a fração de 50% do, por exemplo, eu estou nomeando tais e tais herdeiros. Eu posso nomear herdeiros por blocos. Os filhos do meu irmão Paulo, eles vão ter a fração de 10%, por exemplo. Os filhos do meu irmão João, eles vão ter a mesma fração de 10%. Então, eu posso identificar cada herdeiro individualmente, ou eu posso nomear um bloco de herdeiros sem que isso tenha qualquer tipo de problema, tá? Pessoal, as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Tá? A gente pode colocar nas disposições testamentárias que algum bem ele vai estar gravado com alguma dessas cláusulas, tá certo? Entretanto, o nosso Código Civil diz que essas cláusulas elas não podem ser colocadas em bem da legítima, tá? Então, a gente não pode colocar essas cláusulas em bens da legítima. Já o nosso Código de Normas, que a gente vai ver, creio que seja o artigo 422, diz que pode sim clausular os bens da legítima com esses gravames aí de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, caso tenha a determinação da justa causa no testamento, tá? Então, o nosso Código de Normas, ele autoriza que a gente clausule os bens da legítima com esses gravames, contanto que a gente indique no testamento a justa causa, tá? Cuidado, a gente não pode vender o bem clausulado sem autorização judicial. Então, esses bens, eles não podem ser vendidos sem autorização judicial. Então, caso chegue uma escritura para vocês de um bem que esteja gravado com essas cláusulas, precisa ter uma autorização judicial para a venda, tá? Gente, a restrição dura apenas uma geração. Então, a inalienabilidade, ela é para o beneficiário, ela é para a pessoa. Eu não posso dizer que se o meu filho morrer e ficar para o meu neto também vai ter o bem gravado com essa cláusula. Então, a restrição dura apenas uma geração. Eu também posso colocar lá no meu testamento um legado. Em vez
designar alguém como herdeiro, eu posso designar alguém como legatário. E alguém pode ser legatário de um crédito. Eu posso dizer que o crédito que eu tenho de Joci, por exemplo, Joci é meu devedor, eu digo, ó, Joci está me devendo, e o crédito que eu tenho de Joci será, eu vou deixar para fulano, para um determinado legatário, tá? Eu posso fazer um legado dizendo que o testador está quitando a dívida que alguém tem com o testador. Então, a gente também pode fazer um legado de quitação de dívida. Eu posso fazer um legado de alimentos, dizer que enquanto vida tiver, os meus herdeiros terão que pagar alimentos a determinada pessoa, né? Ou então uma prestação periódica, eu posso colocar ali que pelo período de 2 anos, aquela pessoa pode ter ali uma pensão. Eu posso dar o legado de um usufruto de um bem. Eu posso dar legado dinheiro, eu posso dar o legado uma renda vitalícia. Então, por exemplo, eu já fiz um testamento e a testadora disse que queria que o cachorro dela, da raça tal, que eu nem lembro o nome da raça de cachorro, não era uma raça comum, quem ia tomar conta desse cachorro era uma amiga dela, ela colocou lá o nome da amiga, e disse ainda que estava deixando para essa amiga a quantia de R$ 200.000 para ela tomar conta do cachorro, tá? Então, ela deu lá esse valor aí para a amiga ficar tomando conta do cachorro, tá? Então, a gente pode aí, o legado, ele pode ser de várias espécies, e aí cabe, né, a vocês depois estudarem, para quem tiver interesse em se aprofundar sobre legado, dá uma lidinha no Código Civil sobre as várias espécies de legado, tá? A gente também, pessoal, pode colocar como uma disposição testamentária o direito de acrescer, né? Faltando aquele legatário, ou faltando aquele herdeiro, a quem vai acrescer aquele quinhão? Para quem vai acrescer aquela fração? Então, o direito de acrescer ele pode ser colocado como uma disposição testamentária, mas caso ele não seja colocado como disposição testamentária, claro que aquele quinhão, né, que sobrar, porque o legatário, por exemplo, não mais existe, ele será, ele voltará para os herdeiros legítimos. Vamos lá. Substituições testamentárias. Eu também posso orientar ali o meu testador para que ele determine quem vai substituir algum herdeiro ou algum legatário, por exemplo, caso ele queira. E aí a gente vai observar lá as regras do Código Civil de substituição testamentária. E uma situação interessante é a substituição fideicomissária, tá? Eu fiz recentemente, na verdade, não lavrei ainda o testamento, mas eu coloquei um caso de substituição fideicomissária, porque o testador queria que os filhos que o irmão vier a ter, né? Que caso o irmão tenha filhos, o bem que o irmão herdou seja repassado aos filhos, tá? Então, o exemplo aí que eu coloquei, né? Que é um pai pode deixar a sua casa para o seu filho, mas na condição de que no futuro a mesma casa seja transmitida para o neto, quando o filho tiver filhos, tá? Só que o caso que eu fiz, que ainda não concluí, é da questão do tio e sobrinho, né? Então, o tio quis deixar para o irmão quis deixar para o outro, por exemplo, e caso o irmão tenha filhos, será repassado o bem para os filhos do irmão, tá? Então, também existe essa possibilidade de substituição testamentária. Pessoal, outras disposições que podem constar no testamento, nos casos de deserdação e no caso de reabilitação do indigno. Então, eu posso fazer um testamento para deserdar alguém, né? Claro que se tiver incluída nas hipóteses de deserdação, e também pode-se fazer um testamento para reabilitar o indigno, né? Então, se alguém foi declarado indigno, esse indigno ele pode ser reabilitado através de testamento, tá? Caso vocês coloquem lá uma deserdação, precisa constar a expressa declaração de causa. Tem que dizer por que é que está deserdando aquele herdeiro. Não vale causa genérica, tá? E aí depois cabe ao herdeiro provar a veracidade dessa causa, tá certo? Pessoal, o Código Civil também fala da questão da redução das disposições testamentárias, tá? Claro que se houver o excesso da parte disponível, como é que vai haver a redução
dessas disposições. Então, o Código Civil trata lá de como isso vai acontecer. Mas o que exceder a parte disponível, tá? O que exceder a parte disponível, o remanescente vai para os herdeiros legítimos. Gente, demais observações é que a revogação do testamento, que ele é feito pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Então, o testamento ele é revogado por outro testamento, tá? Os doutrinadores falam que essa revogação do testamento não precisa ser necessariamente ser pela mesma espécie de testamento que foi feito o testamento. Então, por exemplo, tem um testamento público, mas ele pode ser revogado por um testamento particular. Tem um testamento particular que pode ser revogado por um testamento público, tá? Então, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, se tem um testamento particular, a gente pode fazer uma revogação do testamento. A gente pode fazer a revogação do testamento por instrumento público, tá certo? Mesmo havendo a revogação do testamento, vão ser preservadas as declarações de vontade do testador que não sejam de caráter patrimonial. Por exemplo, reconhecimento de filhos. Então, se a gente faz um testamento e aquele testador reconhece o filho no testamento, mesmo que esse testamento seja revogado, essa cláusula em que ele reconheceu o filho, ela permanece, tá? E outras causas aí de eh, e outras causas aí de natureza não patrimonial, tá? Então, a revogação, ela precisa ser total ou parcial, e em relação ao efeito repristinatório, precisa constar do testamento, tá? Eu preciso ali, se eu tenho um primeiro testamento, aí eu fiz o segundo que revogou o primeiro, e eu fiz um terceiro que revogou o segundo, para que o primeiro testamento volte a ter validade, eu preciso dizer no terceiro testamento que na revogação do segundo vão voltar a valer as cláusulas que estavam no primeiro testamento, tá? Então, não existe efeito repristinatório automático. Esse efeito repristinatório precisa constar no testamento, tá? O Código Civil também fala da possibilidade de rompimento do testamento. E o que é isso? Quando tem a supervenícia de um descendente sucessível não conhecido do testador. Tá? O testador não tinha herdeiros necessários, por exemplo, fez um testamento destinando todo o seu patrimônio para um sobrinho, e depois aparece aí um descendente sucessível que ele não conhecia. Então, aí, essa hipótese é que o Código Civil trata de rompimento do testamento, certo? Testamenteiro. O testamenteiro é uma faculdade do testador, ele pode ou não designar alguém para ser testamenteiro, então a figura do testamenteiro ela não é obrigatória. O testamenteiro, ele pode ser nomeado através de um codicílio, né? Eu posso ter feito um testamento público, mas depois eu faço um codicílio, fazendo disposições ali de bens de pequena monta. Quero dizer para quem vai ficar minha louça, para quem vai ficar minha coleção de canetas, por exemplo. Então, aí a gente pode fazer um codicílio quando tem bens de pequeno valor, e eu posso nomear um testamenteiro em um codicílio. Não precisa necessariamente ser por um testamento público, tá? E caso tenha a posse e a administração da herança, caso o testamenteiro tenha a posse e a administração da herança determinada em testamento, tá? Ele pode requerer o inventário, tá? E a função do testamenteiro, gente, é defender a validade do testamento. Ele não está aqui para dizer se o testamento está certo ou se está errado. Ele vai ter que defender a validade do testamento, tá certo? E se a gente designa um testamenteiro, a gente pode destinar um prêmio a esse testamenteiro, né? Então, o testador ele pode fixar um valor que vai servir de remuneração para esse testamenteiro, ou, caso ele não queira fixar o prêmio do testamenteiro, ele pode deixar que esse valor, que esse prêmio, seja arbitrado pelo juiz, tá certo? E o nosso código de normas, que aí são situações que eu acho interessantes, é em relação à certidão de testamento, tá? Que se o testador estiver vivo, a gente só pode entregar a ele ou a pessoa por ele designada através de procuração. Essa procuração ela pode ser particular, e aí precisa estar com firma reconhecida, ou por instrumento público, tá? Observando que essa procuração ela precisa ter poderes especiais. Então, não é uma procuração genérica que vai dar legitimidade para que o outorgado solicite o testamento, tá? Ele precisa que na procuração ela tenha poderes específicos para requerer o testamento, tá? E se o testador já tiver falecido, né?
ele pode ser fornecido a qualquer pessoa com a apresentação da certidão de óbito no original ou em cópia autenticada, tá certo? Mas a regra é essa, cuidado. Não entreguem certidão de testamento se o testador estiver vivo. E nem entreguem a um procurador se não tiver essa especificidade que está aí no nosso Código de Normas, tá? Gente, eu coloquei aqui o artigo 418, que fala do testamento conjuntivo, simultâneo, recíproco ou correspectivo. Essa regra está no Código Civil, mas o nosso Código de Normas diz que, desde que celebrados em instrumentos diversos, ainda que no mesmo dia, não se consideram conjuntivos, simultâneos ou correspectivos os testamentos lavrados por uma pessoa em benefício de outra e desta em benefício daquela, tá? Então, mesmo que os testamentos eles sejam lavrados no mesmo dia, perante o mesmo tabelião, inclusive, não há que se falar em testamento conjuntivo, tá certo? E, por fim, a gente já falou aqui do artigo 422, que o Código de Normas de Pernambuco diz que a gente pode clausular os bens da legítima com esses gravames que a gente já falou, contanto que haja justa causa declarada no testamento. Tá certo, pessoal. Eu prometi que eu ia falar rapidamente tudo aquilo que eu creio que seja importante a gente investigar na vida do testador, né? Eu acho que isso é importante a gente investigar na vida do testador para que a gente faça um testamento bem feito, tá? Então, eu trouxe aqui uma enxurrada de informações que é importante a gente investigar quando está conversando com o testador, para que o testamento saia, reproduza fielmente a vontade dele. Então, se a gente sabe de todas essas possibilidades, a gente consegue trazer informações mais fundamentadas para o nosso testador e fazer um testamento que represente o mais fiel à vontade do testador, tá? Então, conselho que eu dou, nunca faça um testamento de chofre, nunca façam no primeiro dia, conversem com o testador, expliquem todas as possibilidades e deixa ele com essas informações aí para ele pensar. Então, geralmente, eu converso com o testador, coloco essas informações, eu tento colocar por escrito e converso com ele para que ele entenda claramente todas essas regras e digo, ó, pense, e depois a gente volta a conversar. Porque aí a gente consegue fazer reproduzindo o mais fiel à vontade do testador. Pessoal, eu quero agora deixar aberto para vocês, para que a gente converse um pouquinho, para que a gente compartilhe aqui alguma curiosidade, né? Em termos práticos, a gente precisa observar a gente ter esse cuidado, tá? E pode ter certeza, pessoal, que quanto mais a gente faz pergunta, quanto mais a gente investiga, quanto mais possibilidade a gente dá ao testador, o testamento ele vai sair, o testador vai sair mais tranquilo. O objetivo do testador é ter tranquilidade do que ele está fazendo, de que ele está fazendo a coisa certa, né? E se a gente tem todo o cuidado e a gente consegue oferecer várias opções a ele, várias dessas opções com que eu falei aqui, a gente pode ter certeza que o testador vai sair completamente seguro do que ele está fazendo, tá? E aí vamos conversar um pouquinho, né? Temos aí um tempinho, e era o meu objetivo mesmo, a gente falar e conversar com vocês para a gente compartilhar nossas vivências. Oi, Daisy, tudo bem? Parabéns, doutora Deise, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Aula obrigada. ótima, excelente exposição, bastante conteúdo, né? E a gente gostou bastante da sua clareza hoje. É, eu não estou exatamente com dúvidas, viu, doutora Deise? Mas, assim, foi ótimo essa falar dessas cláusulas que você falou, incomunicabilidade, inalienabilidade, da questão que pode ser um testador abaixo dos 18 anos, a partir de 16 anos, fazer essas chamadinhas, que às vezes com o tempo, né, a gente esquece e aí vai relembrando, e foi ótimo você falar. Eu só Muito estou aqui obrigada. mesmo para parabenizá-la e abrir a voz também para os demais colegas falarem. Obrigada, Ana. Obrigada, é sempre bom ouvir vocês. Joci queria falar, né? Fale aí, meu Oi, amigo. Deise, tudo bem? Me escuta Tudo bem? bom. Escuto, escuto. Tudo jóia? Tudo bom? Olá, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Primeiramente, com certeza, de parabenizar, um poder de síntese, muito conteúdo. Parabéns, você arrasa, é muito fera. Obrigado por compartilhar conosco, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço a confiança. Deise, vê só, com relação agora só uma
uma confirmação aqui. Com relação àquele dispositivo do nosso Código de Normas, do 418, que abre aquela exceção e diz que não se consideram testamentos correspectivos, conjuntivos de um beneficiário. Tem problema se esses dois aí beneficiários forem marido e mulher ou companheiros? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, tem inúmeras decisões judiciais, né? Tem até um artigo de Zeno Veloso, né, do tabelinho paraense, que morreu aí há alguns anos, e que Zeno ele fala Veloso, né? exatamente disso, né? Ele fala exatamente disso, que não existe nenhuma nulidade que os beneficiários sejam marido e mulher, tá? Mesmo que sejam lavrados perante o mesmo tabelião no mesmo dia, tá? Então, não tem nenhum tipo de irregularidade, e tem inúmeras decisões aí nesse sentido. Fique tranquilo, pode fazer à Perfeito, vontade. perfeito. Apenas tomando aquele cuidado para que as testemunhas não sejam parentes, né? De Sim, testemunhos sim. que não sejam contemporâneos. Mas parabéns, minha Exato. amiga. Sensacional. Muito obrigado, viu? Obrigada também. Oi, Maurília. Quer falar? Vamos lá, fala aí. Oi, pessoal, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Então, já que vocês estão meio envergonhados aqui de compartilhar a experiência de vocês, eu vou Deise? falar. Oi, Maurília, tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Oi, é Oi. que estava desativada, eu acho. Pois parabéns, eu gostei muito do seu poder de síntese. Foi muito boa a sua explanação. Foi bom que você nos recordou alguns conceitos que já estavam meio caidinhos, mas foi excelente. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Veja, eu tenho uma situação bem curiosa, né? Esse testamento aí não foi um testamento no sentido de disposições patrimoniais, né? Mas foi um testamento, foi uma declaração de vontade e que a testadora colocou o seguinte, né? A gente fez umas disposições patrimoniais, fez umas disposições não patrimoniais e ela colocou assim, que em nenhuma hipótese deseja coabitar com o ex-marido, que os filhos estão proibidos de oferecer qualquer ajuda financeira proveniente da herança dela para o ex-marido, que os filhos não devem comunicar qualquer doença dela ao ex-marido. Então, eu acho que ela devia estar com tanta raiva do ex-marido que ela quis colocar isso no testamento, certo? Então, foi uma disposição não patrimonial e que eu fiquei realmente muito, assim, eu demorei um pouquinho para verificar essa possibilidade de colocar no testamento. Eu disse, ó, primeiro porque, veja, ela está dizendo ali a vontade dela, mas controle zero, né? Não tem como ela controlar, né? Essa, como ela executar a vontade dela nesse sentido. Mas eu fiquei realmente pensando se haveria algum tipo de nulidade ou algum tipo de invalidade dessa cláusula, né, exatamente nesses termos, exatamente como eu estou dizendo para vocês, é como ela queria, tá? Ela não queria fazer nenhum outro. As disposições patrimoniais foram disposições comuns, não disposições nada demais, mas nesse sentido teve a questão de que ela queria qualquer afastamento do ex-marido e ela quis deixar isso consignado no seu testamento público. E o interessante é que ela pediu cópia, né, para todos os filhos. Ela tinha, acho que não me lembro se eram 3 ou 4 filhos, e ela pediu ela pediu a emissão de várias certidões. Ela mesma solicitou a emissão das certidões e ela entregou na minha frente mediante protocolo para todos os filhos. Eu achei extremamente pesado, não sei o que foi que aconteceu aí, mas provavelmente coisa muito séria e muito grave deve ter acontecido, tá? E a outra situação interessante foi essa do cachorro, né? De que um cachorro aí que não sei qual é a raça, mas que a amiga queria que fulana cuidasse do cachorro e destinava a ela um valor de R$ 200.000 para ela tomar conta desse cachorro, que eu não sei nem qual era a raça dessa criatura, né? Desse bem aí, desse cachorro. Então, pessoal, são exemplos de cláusulas não patrimoniais que a gente pode colocar aí no nosso no testamento e que assim, a princípio, né, por mais que cause estranheza, principalmente essa questão do ex-marido, a gente precisa avaliar, né, qual seria a efetividade de colocar essa cláusula no testamento, tá? Eu não vi nenhum tipo de prejuízo, mas eu fiquei receosa. Não vou mentir para vocês que eu fiquei receosa no sentido de que se podia ou não a gente colocar, tá?
Deise, eu gostaria de falar aqui com você novamente ainda sobre essas cláusulas restritivas, né? Sim, Que elas precisam ter justa causa, não é isso? sim. E elas, Não, eu peraí, queria que você justa falasse causa, elas precisam isso. ter justa causa nos bens da legítima, tá? Sim, Mas para a parte disponível, não. Então, se eu estou. certo. Certo? Porque, veja, o Código Civil diz que a gente Exige que as cláusulas restritivas sejam justificadas por uma justa causa, não é isso? não, veja, o Código Civil não permite que a gente Hum. clausule os bens da legítima, né? O Código Certo. Civil lá diz lá que não se, essas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade não atingem os bens da legítima. Então, em Sim, regra, a gente não pode fazer, não pode botar essas cláusulas nos bens da legítima. Entretanto, certo. o Código de Normas de Pernambuco autoriza que os bens da legítima sejam clausulados com esses gravames, contanto que justifique a causa, contanto que o Sim. testador explique por que está colocando os está gravando esses bens com essas inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, a justa causa são para os bens da legítima, que é a permissão do Código de Normas de Pernambuco, mas o Código Civil não autoriza. Aí também que essas cláusulas restritivas, elas podem ser removidas também em Podem algumas ser situações, removidas não é isso? em Por algumas exemplo, a gente situações, coloca no comprovadamente por testamento, ordem. Não, por ordem essas cláusulas. judicial. Veja só. A Isso. Só remoção por dessas ordem cláusulas judicial. por Isso. ordem judicial. Isso. Cancelamento de cláusulas restritivas. Certo, só para a gente polemizar um pouquinho aqui e colocar outras questões aqui, tá bom? Tá Mas bom. tá ótimo, Deise, tá tudo ótimo. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. E aí, pessoal, mais alguém? Mais alguma curiosidade? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer debater algum ponto? Bom, Joci, você é o vice-presidente, você faz às vezes quando o André não tá certo? Então agora você passo a palavra para você aí, para você conduzir esse restinho de tempo que a gente tem aí, esses minutinhos que a gente tem finais. Ô, Deise, imagina que é isso. Estar com vocês aqui é como o Vila, o presidente, sempre fala, a associação somos todos nós. Sim, E a gente claro. debatendo, e esse é um espaço ainda que virtual, a gente se encontrar, trocar ideia, trocar experiências. Você fala de uma experiência tua aí, ainda hoje eu atendi uma senhora também a respeito de testamento, e muito do que você falou, intuitivamente a gente começa a praticar, você já deu outras dicas, outros feelings que amanhã, sexta-feira, a gente já vai entrar em contato novamente, mas o que eu achei fantástico da tua sensibilidade aí, da dica que você deu para todos nós, é que nunca fazer assim de bate-pronto ali pelo menos Nunca. uma semana, 15 dias, 20 dias, coloca por escrito, vá analisar, vá pensar, durma um dia, dois, três, faça suas orações, repense, reveja, porque é algo muito sério, é algo que tem uma eficácia jurídica muito relevante na vida das pessoas, e assim, do ponto de vista da nossa atividade, sabe? Quando a gente estuda e a gente vai relembrando muita coisa, eu nunca esqueci de tantos e tantos professores, o próprio Vila sempre fala isso. Sempre que você está diante de um testamento, alguém está perdendo alguma coisa. Alguém vai ter uma diminuição patrimonial. Então, quando chegar lá na frente, no momento de se entrar judicialmente para requerer a aprovação, a validade, o registro desse testamento, para que a concretude realmente aconteça, quem se sente prejudicado, com certeza vai procurar algum tipo de invalidade, ineficácia, e assim é muito chato e pega muito mal para a gente, para os notários, que a gente se debruçou, se dedicou, eventualmente está sendo chamado em uma audiência, ou tendo que prestar justificativas, ou tendo que. Eu penso muito por esse lado também. Então a gente realmente tem que fazer com muita calma, com muito esmero, ouvindo. Não custa nada, como você bem analisou aí. Abre lá um tópico e coloca realmente para fora o que que o testador quer que aconteça, o porquê dele estar ali diante do tabelião procurando fazer aquele ato. E você coloca e narra, não vai ser ipsis literis, claro, você vai reduzir a termo, mas realmente colocar o sentimento que o testador quer que o sistema notarial e registral faça que se cumpra para o futuro a vontade dele, né?
Com Só, certeza. só para finalizar a respeito daquela questão da justa causa, no Código Civil tem um dispositivo, lá no 1848, que se aplica não só para testamento, Também. mas também para as doações, a Sim, sim, respeito sim. de clausular bens integrantes da legítima. E é muito importante, porque sem ter essa disposição expressa, o pessoal vai cair de pau, pretendendo nulidades, enfim, complicando a vida do tabelião, do pobre do tabelião que estava ali fazendo o testamento. Tá, e até fizeram uma pergunta aqui sobre testamento digital. Veja, eu nunca fiz testamento pelo e-notariado. Eu nunca fiz. Não vejo nenhum tipo de problema a gente fazer, mas eu nunca fiz. Tá? Eu nunca me sinto. Na verdade, nunca chegou essa demanda, né? Não é nem por questão de não me sentir segura, mas foi uma demanda que nunca chegou para mim. Tá? E outra coisa, pessoal, que me ocorreu agora, já se falando, é, há um mês atrás, eu fui procurada por uma pessoa, né? Através do WhatsApp do cartório, querendo fazer um testamento. Tá? Conversei com ela pelo WhatsApp, expliquei para ela algumas coisas e ela mandou a documentação. Quando ela mandou a documentação não era dela, a documentação era de uma tia dela, né? Era a sobrinha, e que mandou a documentação da tia porque ela queria que a tia fosse fazer um testamento, tá? E aí depois, e essa mulher ficou mantendo contato com a serventia e disse: olha, peraí, quem vai fazer o testamento é a sua tia, eu não vou falar com você sobre isso. E ela ficou extremamente indignada, tá? Aí a tia dela foi uma vez para o cartório, conversei com ela. Quando eu finalizei o testamento, que eu chamei as testemunhas, a tia dela me chamou para conversar reservado, né? Já estava na minha sala, mas pediu para conversar reservado. As testemunhas saíram e disse assim: olha, você sabia que a minha sobrinha, ela é promotora de justiça e que você impediu a minha sobrinha promotora de justiça de estar aqui nessa... Não, e sabia que você impediu uma autoridade de estar aqui participando da leitura do testamento? Eu disse, ainda bem que eu não sabia que a sua sobrinha era promotora de justiça, porque aqui ela não está na qualidade de promotora de justiça, ela está na qualidade de cidadã igual a nós. Então, eu acho que a senhora é um equívoco, né? A gente tentar utilizar intermediários para fazer esse testamento. Tenham cuidado com isso, pessoal. Tenham cuidado também, né? Às vezes a pessoa que vai fazer, às vezes é o filho que vai com o pai para o pai querer fazer o testamento. Será que o pai realmente quer fazer o testamento? Será que a mãe realmente quer fazer o testamento? Tá? Então aí a gente precisa também ter esse cuidado e esse feeling para a gente saber se a pessoa está fazendo o testamento porque quer ou porque alguém está induzindo a isso. Então, cuidado. E Ana Clarinda colocou aqui no chat, e acho que foi um estudo do IBDFAN, não foi, Ana? Sobre os bens já legítimos aí, sobre essas clausulações, não foi isso? Pronto, alguém aqui já fez algum testamento digital ou não? Eu queria saber se alguém tinha feito, tá? Não, Mas nunca fiz também não, nem nunca me chegou essa demanda não. Tem aquela controvérsia, doutrina para um lado, a respeito das competências, né? Mas eu também não vejo maior dificuldade não, viu? também não. Inclusive, em relação à competência, eu não sei se vocês viram, né, a decisão do CNJ, né, que por uma provocação do CNB da Paraíba, né, não sei se vocês viram, foi divulgado nos grupos por esses dias. Se não Vi, tiver, eu posso depois encaminhar para vocês, que deu um freio de arrumação aí na gente, né, deu um freio de arrumação aí, não só, não, não, claro, foi voltado para os notários da Paraíba, obviamente, mas claro que tem repercussão em todo o Brasil, né, mas que deu um freio de arrumação na gente para essas questões, né, de regras de competência do notariado, para as regras de competência, né, da Lei 8935, né? Então aí a gente precisa ter também mais esse cuidado, né? A gente sempre tem, né? Eu acredito que todos aqui são bem cuidadosos com isso, mas a gente precisava de um freio de arrumação, né? A gente precisava de um freio de arrumação porque do jeito que estava realmente complicado. com Certo, certeza. pessoal? Oi, Deise, pode falar. parabéns mais uma vez, viu? Show Tá de certo. bola. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tranquilo, boa noite. Obrigada, Deise. Foi ótimo o Joci de mediador também, viu, Joci? Ficou bem legal. Deise, Obrigada, uma gente. aula excelente, enfrentou os temas aí e obrigada por tudo. Boa noite a Obrigada, todos. gente. Boa noite. Boa noite.